Olá, professoras e professores. Sejam muito bem-vindos a mais um planejamento de aula de tecnologia, inovação e programação. Eu sou a Gabriela Ribas, sou formadora na Start by Alura. Hoje eu estou com uma camiseta preta, sou uma mulher branca de cabelos cacheados acima dos ombros, castanhos claros, meus olhos também são castanhos claros. Eu estou atrás do meu computador e eu não estou sozinha, hoje quem me acompanha é a Jéssica. Tudo bem, Jé? Olá, Gabi. Olá, professoras e professores. Eu sou a Jéssica Tambor, também sou formadora na Start by Alura. Eu vou me audiodescrever. Eu sou uma mulher branca de estatura média, tenho cabelos longos, ruivos, ondulados, olhos castanhos, uso óculos e estou com uma camiseta marrom hoje. Bom, vamos dar início ao nosso planejamento. Hoje vamos falar sobre estratégias de avaliação e acompanhamento das nossas turmas. E os objetivos de hoje são entender qual é a relação do planejamento e da verificação de aprendizagem, explorar estratégias para verificação de aprendizagens para as aulas de programação e reconhecer as orientações feitas pela SEDUC para a verificação de aprendizagem durante o acompanhamento com os nossos estudantes. Boa, Jé. E aí, professora, a gente sabe que essa altura do campeonato você já tem seu planejamento todo até replanejado e repensado, mas a gente está se aproximando do final do bimestre e com isso, daqui para frente, a gente vai ter algumas orientações de como a gente fazer esse fechamento de uma maneira que vai ser boa para a gente encerrar o primeiro bimestre do ano, tá bom? Fica aqui com a gente que daqui a pouquinho a gente volta. Olá, professores! Então, a gente vai trabalhar aqui com vocês o assunto de planejamento e verificações de aprendizagem. E aí, a gente vai fazer o que a gente vem sempre fazendo nas aulas de programação, que é trabalhar por analogias, né? E aí, Jé, vamos propor aqui com eles uma questão, né? Então, eu quero me planejar para fazer marmitas para minha semana, porque eu quero comer um pouquinho mais saudável e não ter o trabalho de fazer comida todos os dias, certo? Boa, Gabi, é muito importante isso, né? Então, para começar, a gente precisa entender o que eu quero com isso, né? Que aqui o objetivo é ter marmitas com diversidade de nutrientes para a minha semana, né? E aí, isso vai evitar com que eu não tenha que fazer comida todos os dias. E como que eu vou alcançar esse objetivo? Eu vou começar entendendo o que eu preciso. Eu preciso primeiro dos meus ingredientes, então eu vou fazer uma lista com tudo que eu quero comer durante aquela semana. E daí, em seguida, eu vou até o mercado e compro tudo que eu planejei para ter em casa, para poder planejar e preparar as minhas marmitas. Boa, Jé. E aí a gente foca nessa pergunta do como, né? E aí eu trouxe tudo do mercado e eu preciso me preparar para entender o menos tempo que eu vou gastar fazendo todas essas marmitas, né? Então, eu ponho todos os ingredientes ali na mesa e olha o que eu preciso fazer. O que eu preciso fazer? Preciso descascar algumas coisas, eu preciso ferver uma água. E assim, se eu esperar a água ferver para aí, então, começar a descascar alguma coisa, eu já perdi meu tempo, né? Então, eu preciso ver o que dá para ir adiantando. Coloco água para ferver e aí eu vou picando alguns ingredientes. Legal, fiz isso, terminei minhas marmitas, montei elas certinho e cheguei no meu objetivo final, certo? Certo, mas é legal a gente pensar que podem acontecer alguns imprevistos pelo caminho, né, Gabi? Exatamente, Gé. E esse é um ponto-chave aqui da nossa conversa de hoje, tá, gente? Vão acontecer imprevistos, né? E os imprevistos, inclusive, vão trabalhar a minha experiência enquanto professora, né? Trazendo já a devolutiva para a sala de aula. Porque, sei lá, Gé, eu coloco um ovo dentro da minha receita direto e aquele ovo estava estragado. Então, na próxima vez que eu fizer esse prato, eu vou entender que é melhor eu tentar separar esse ovo em algum outro potinho, ver se ele tá bom, para daí colocar na minha receita e não estragar toda a minha receita, né? Também posso, sei lá, às vezes queimar um pedaço, eu ia fazer ali um frango, ele queimou, ele estragou, aconteceu alguma coisa. Como eu já tinha me planejado e tenho todos os ingredientes, eu posso entender o que me restou e o que eu posso fazer com aquilo, né? Então eu tenho espaço para os imprevistos, né? Eu tenho recursos para poder colocar alguma coisa ali no lugar se de repente alguma coisa do meu planejamento não deu certo, certo, Gé? Isso mesmo. E é aí que a gente faz o nosso paralelo, né? Nas aulas, a gente precisa também saber o que queremos, quando e para quem queremos. Exatamente, Gé. E a gente pega esses 3 itens, né? O que queremos, o quando e para quem, que seria
O currículo é o que eu preciso aplicar ali as habilidades e competências, desenvolvê-las com os alunos, o para quem é com os alunos, e o quando é o meu calendário letivo, né? Eu tenho ali os dias determinados para fazer isso. E aí, o como, de novo, igual a nossa receita, o como é uma pergunta essencial. Como eu vou chegar nesses objetivos? Então, eu preciso listar uma série de ações, né, no meu planejamento e traçar estratégias para desenvolver essas ações no final do dia, certo, Gé? Isso mesmo. E outro paralelo que eu gosto bastante de pensar, para a gente pensar aí onde que a gente quer chegar, como um lugar físico, é pensar ali como se fosse um GPS, né? Então, pensar mesmo como se a gente estivesse caminhando. Boa, Gé. E para a gente saber, né, o que eu preciso, eu sei meu ponto de chegada, né? Então, a gente imagina ali o aplicativo do GPS. Eu tenho meu destino, mas o que eu preciso mais saber? Eu preciso saber de onde eu estou saindo, né? Para poder traçar essa rota, certo, Gé? Isso mesmo. E eu só tenho noção de quais caminhos eu posso traçar, qual esforço que eu vou ter e quais são os pontos de verificação se eu sei de onde eu estou partindo. Assim como, né, no aplicativo de GPS. Se ele só sabe para onde eu vou, se ele sabe de onde eu estou partindo. E a partir daí, ele vai fazer os tracejados ali de opções para mim. Isso, Gé. E aí a gente trouxe esse desenho, né, no nosso PPT, que ilustra isso que a gente quer dizer, né? Então, eu sei onde eu quero chegar, que é o ponto X, eu sei de onde eu estou partindo, que é aquele ponto inicial, e eu sei qual é a rota que eu vou traçar. E às vezes eu tenho mais de uma rota, né? E aí eu consigo verificar em alguns pontos, eu preciso saber se eu estou naquele caminho certo, se eu não preciso fazer alguma correção de rota, certo, Gé? Isso mesmo. E nós temos um instrumento muito bom para nos ajudar aí nessas expectativas de onde o aluno está e onde que a gente quer chegar com ele em relação às habilidades, né, Gabi? Exatamente. Então, a gente tem um guia para vocês poderem mapear de onde esse aluno está partindo e aonde a gente quer chegar com esse aluno, que é a nossa velha companheira rubrica, né? A rubrica, professor, não é um documento que a gente só vai olhar lá no final, quando o aluno entrega o projeto. A rubrica de avaliação, a gente tem que olhar ela desde o início, porque é com ela que eu consigo identificar de onde esse aluno está partindo, né? Então, eu consigo ver quais são as expectativas de níveis de conhecimento dentro daquela habilidade. Então, eu consigo mapear mais ou menos onde está aquele aluno, onde está aquela turma. Eles estão mais para iniciante, eles já estão iniciantes, né? Já tiveram uma experiência com uma unidade anterior. E onde eu quero chegar. E esse onde eu quero chegar também é variável, professor, porque às vezes andar um nível já é o suficiente. Então, estou no nível pré-iniciante, fui para o iniciante, legal, a gente garantiu um aprendizado, né, Gé? Isso mesmo, Gabi. E é esse avanço nas rubricas, né, que me dá pistas de que realmente aconteceu uma aprendizagem, né? Porque aqui, professor, eu entendo que se a gente tem avanço no nível do estudante com relação à habilidade, então ele está evoluindo, né? Eu estou desenvolvendo ele. Bom, nós vamos aprofundar um pouco mais daqui a pouco, e daqui a pouco a gente está de volta. Olá, professoras e professores. Então, vamos dar sequência aqui ao que a gente estava falando sobre verificação de aprendizagem e acompanhamento dos nossos alunos, né? E a gente falou da importância da gente sempre verificar esse trajeto que a gente faz dentro do processo de ensino e aprendizagem, né? Então, a gente sempre ter pontos de verificação. E a Seduc, em parceria com a Start, a gente já tem uns mínimos de verificação para esse trajeto que a gente faz com esse aluno ao longo do bimestre. Então, a gente tem os exercícios, e a gente olha esses exercícios aula a aula. Então, como a gente olha aula a aula, a gente consegue fazer intervenções pedagógicas rápidas e focadas numa dúvida pontual. A gente tem os projetos, e a gente costuma ter 2 projetos por unidade, a não ser como a unidade é mais curtinha, né? Então a gente tem um. E aí a gente está olhando, quando a gente vai avaliar o projeto, uma intervenção pedagógica um pouco mais abrangente, no desenvolvimento da habilidade, né? A avaliação por unidade, que vai fazer uma avaliação daquele conjunto de habilidades da unidade que a gente trabalhou, e a prova paulista, no final do bimestre, que a gente vai olhar, assim, aquela habilidade do currículo, olhando para um bimestre inteiro, certo, Gé? Isso mesmo, Gabi. Eu acho que agora seria legal mostrar onde que a gente encontra cada um desses recursos, né? Boa. A gente vai, então, começar pelos exercícios. Os exercícios que a gente vê aula a aula, a gente encontra ali na plataforma da Start. O aluno, então, está desenvolvendo os vídeos e aí ele passa para os exercícios. É uma verificação pontual, né? É uma verificação para a gente entender se esse aluno teve dificuldade em fazer aquele exercício. Então, o que a gente recomenda? Você entra lá no seu painel de gestão, né? Que fica ali no menu, você clica no seu nome e vai estar escrito painel de gestão, abre os exercícios e consegue ver dos exercícios daquela aula, né? Depois de filtrar a unidade e a turma, qual foi o mais difícil. E a gente tem uma média de acerto, né? Então, por exemplo,
Se eu tenho um exercício que a média de acerto foi, a média de tentativas foi 3,5, foi um exercício difícil, né? Então, muitos alunos tentaram mais de 3 vezes para acertar esse exercício. Enquanto que um exercício que a média de tentativas foi 1,5, foi um exercício mais rápido, mais bati o olho e já sei a resposta. Então, professor, a gente recomenda que, quando você começar uma próxima aula, retome esse exercício que foi mais difícil da aula anterior. Talvez ali você já consiga arrumar ali a rota que sair um pouquinho do que a gente estava prevendo, certo, Gé? Isso mesmo, Gabi. E aí, nesse mesmo local, que é o painel de gestão, a gente consegue conferir os projetos que os estudantes enviaram para a plataforma. Então, a gente clica ali em projetos, seleciona a unidade e a turma, e podemos abrir o projeto de cada estudante para entender como que eles estão indo. Ainda mais porque, esse ano, cada unidade tem a entrega de 2 projetos. Ou são 2 projetos diferentes, ou um projeto parcial, e depois, em seguida, o projeto finalizado. Então, já na entrega do primeiro, a gente consegue fazer uma intervenção, se a gente perceber que os estudantes tiveram alguma dificuldade com algum conceito. Boa, Gé. E aí o próximo, né, olhando os itens que a gente elencou, é a avaliação por unidade. Essa é uma novidade desse ano. Então, ao final de cada unidade, a gente vai ter uma avaliação de 10 questões para a gente ver como é que foi aquela unidade no total, né? Mapear os conceitos que foram mais difíceis, os que eles acharam que ficou mais fácil de entender. E a gente vai ter um próximo planejamento de aula falando exclusivamente de avaliação por unidade, tá bom? Vai estar disponível para vocês no calendário da Seduc ali que a gente colocou quando vai ser o momento de fazer essas provas, tudo bem? Boa, Gabi. E falando em calendário, temos também a verificação bimestral, que é a prova paulista. Ela também vai ajudar bastante vocês quanto às competências e habilidades do currículo no ensino de computação. Vai dar para ver certinho ali se os estudantes estão cumprindo com o esperado. E já temos também essa sugestão aqui de composição de notas, que é uma orientação da secretaria. Então, a gente pode ver aqui no PPT que a avaliação de projetos e prova paulista, ela tem alguns pesos diferentes para os anos finais e para o ensino médio. Já a avaliação por unidade, ela compõe ali 15% da nota e é a mesma quantidade, né, a mesma porcentagem tanto para médio quanto para anos finais. Boa, Gé. E aí, professor, né, resumindo um pouco do que a gente falou, então a gente tem essas verificações mínimas a cada unidade que a gente percorre com esses alunos, mas é importante a gente entender mais ou menos onde elas ficam. Então, olhando aquele esquema que a gente fez de trajeto, né, fazendo a comparação com o caminho, a gente tem ali as verificações mínimas, que a Seduc coloca para que a gente faça durante as nossas aulas, que são os projetos, os exercícios, a avaliação por unidade, a prova paulista. Mas aí, professor, a gente colocou umas estrelinhas que indicam para você que é importante você, enquanto professor, também ter suas verificações de aprendizagem, né? Então, olhando ali no PPT, a gente tem, por exemplo, uma estrelinha no início do trajeto. Que estrelinha é aquela? É uma verificação de como que esses alunos chegam aqui, né? De onde eu estou partindo, quais são os conhecimentos prévios que aqueles alunos têm, que eu já posso usar para fazer uma aprendizagem significativa, por exemplo. Então, professor, é importante que você olhe no seu planejamento quais são as suas verificações de aprendizagem que você acha que faz sentido colocar, para além das mínimas que a Seduc, junto com a Start, coloca também. Certo, Gê? Isso mesmo, Gabi. E aqui a gente já vai quase finalizando o nosso planejamento, então a gente vai deixar o link do documento orientativo para que vocês aí possam recorrer caso tiverem alguma dúvida. Esse documento ele é online, então tenha o link dele salvo nos seus favoritos. Sempre que surgir alguma dúvida, consulte esse documento ou nos envie a pergunta através do nosso fórum lá dentro da unidade da Start. Boa, Gé. E aí, professor, falando de verificações, a gente tem a nossa verificação também. A gente pede que você aponte seu celular, avalie esse planejamento de aula para que a gente possa melhorar sempre. Agradeço a parceria da Gé na condução desse planejamento e nos vemos em breve. Até já!